Olá, muito bom ter você por aqui. Hoje nós vamos falar das 8 despesas do carro, aquela que você talvez nunca parou para avaliar, nunca ninguém te falou, mas essa despesa sai do seu bolso. É muito importante que você tenha clareza do que são despesas fixas e do que são as despesas variáveis, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Prado, eu sou empresário há mais de 30 anos, eu sou também embaixador de algumas marcas no Brasil, sou palestrante e mentor de mais de 2.600 alunos em 16 países. Na data de hoje, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, hoje eu quero que você entenda a importância de detalhar as despesas fixas e variáveis do carro para você considerar lá no seu custo da empresa. Bom, algumas pessoas me perguntam, Prado, 8 despesas do carro? Falou, mas vamos lá, anota aí. Número 1. A documentação do carro. Isso, aquilo que você precisa pagar todos os anos você paga um valor sobre documentação, não é isso? Então anota aí, documentação é uma despesa fixa. Prado, aonde eu vou utilizar essas despesas? Bom, eu quero que você anote um detalhe importante, que chama-se HH. Lá para frente eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, mas o HH representa homem-hora. O que é isso? É a despesa que eu tenho por hora de um colaborador, de uma equipe. Imagina que você tem uma empresa de serviço, que você faça algum serviço externo. E você tem um colaborador, um ou dois, que se deslocam com o carro. Então você deveria cobrar por hora. Portanto, você deveria saber qual é o custo por hora. E depois nós aplicamos o que nós chamamos de BDI, que são bonificações e despesas indiretas. Você deveria aplicar isso aí para saber quanto vai ser o preço de vendas. Mas anota isso daí, mais para frente a gente fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, essas despesas que eu vou te passar, se você tem uma empresa de serviço, você pode considerar lá no seu HH, que é por quanto você vai vender a hora da sua equipe. Então, primeira coisa, documentação, despesa fixa. Aí, o que inclui isso aí, Prado? Tudo aquilo que você paga de documento. Você vai colocar aí quanto que dá por ano, ok? Anota o segundo, seguro. O seguro do carro. Imagina que você tem um carro aí de 80, 100 mil reais rodando na rua. Como é que você tem um patrimônio desse sem ter nenhum seguro? Qualquer coisa que acontecer, você pode simplesmente perder o seu veículo num roubo ou em um acidente e de repente ter um prejuízo de 100 mil reais. Então, coloca aí seguro. Terceira coisa, vamos colocar... Tem uma coisa aqui que é muito importante, que poucas pessoas se preocupam com isso, que é a manutenção do carro. Coloca aí manutenção. O que é isso? Com certeza, por ano, você tem despesa com higienizações de bico, troca de pneu, troca de freio, limpador, ou seja, tudo aquilo que você precisa fazer ao longo do ano, você vai somar tudo para ter um preço médio aí. Prado, eu gasto em média R$2.000, tenho que trocar óleo do carro, trocar as velas do carro, ou seja, toda a manutenção que você faz, que inclui troca de óleo, troca de pneu, troca de limpador, manutenção, ou seja, todo tipo de manutenção, você vai somar isso para saber quanto que dá isso no ano, para depois a gente separar tudo isso, ok? Quarto, anota aí, despesa fixa, desvalorização do carro. Você acredita que tem uma loucura que às vezes eu pergunto para alguém, quanto que você gasta hoje com o carro? Não, Prado, fica tranquilo que o carro é meu, já está pago. Qual que é o problema? Daqui 2 anos você vai precisar trocar esse carro. Da onde que vai sair esse dinheiro? Já parou para pensar nisso? Imagina que daqui 2 anos o seu carro é novo, mas daqui a 2 anos você vai precisar trocar. Vai precisar de algo em torno de 15 a 20 mil reais se você quiser dar esse carro e pegar um novo. Da onde que vai sair esse dinheiro? Parou para pensar? Então você precisa considerar a desvalorização do carro. Prado, como é que eu faço isso? Imagina o seguinte, imagina que você tenha uma Montana, um carro da Fiat, um carro da Volkswagen, qualquer carro. Você pega o seu carro com 2 anos de uso, né? Se Prado, o carro que eu tenho hoje, não existe ele com 2 anos de uso. Pega um carro da mesma categoria e você precisa saber quanto custa esse carro com 2 anos de uso e quanto custa esse carro zero. Com isso, você vai saber quanto que desvaloriza. Imagina que você tem, uma Fiorino, uma Montana, uma Estrada, um Gol, qualquer carro. Imagina que você tem um carro e você vai
procurar lá na tabela FIPE quanto custa esse carro com 2 anos de uso. Ou seja, você pega o ano do que você está vendo esse vídeo e olha quanto é que o carro custa 2 anos para trás. Beleza, Prado, o carro custa 80 mil, show de bola. E quanto custa ele zero? Zero custa 110, então tem uma diferença de 30 mil reais. Aí você divide esses 30 mil reais, 20 mil reais, ou seja, a diferença que deu, divide por 24 meses. Que é mais ou menos um período interessante para você trocar de carro, para não começar a ter problema com manutenção, né? Do carro parar no meio da rua. Então, eu pego a diferença que dá entre um carro novo e um carro zero. Essa diferença eu divido por 24 meses para saber quanto que é por mês. Show de bola? Anote isso daí. Então, nós acabamos de falar das despesas fixas. Isso é fixo. Então, documentação, você vai somar quanto que dá por ano e dividir por 12. Seguro, você vai somar quanto que você paga por ano e dividir por 12. Manutenção, você vai somar o que você gasta por ano e dividir por 12. Desvalorização, você vai ver quanto que dá com 2 anos e vai dividir isso por 24. Agora você vai ter essa despesa por mês, essas 4 despesas por mês, beleza? Show de bola. Se só fosse isso, seria fácil, que agora é só a gente dividir pelas horas de produtividade por mês. Em média, uma empresa de manutenção que faça serviços externos consegue produzir algo de 145 horas por mês, que é o que eu consigo verdadeiramente produzir. Eu pego o trânsito, tenho que me deslocar, conversar com o cliente. Então, ninguém consegue produzir 176 horas, que seriam as 44 horas semanais. Se a gente tirar o tempo que a gente perde no trânsito, conversando com o cliente, dá algo em torno aí de 145 horas de produtividade. Então, eu pego esse preço, esse custo, né, que deu desses 4 itens, que eu já cheguei no preço por mês, agora eu divido por 145 horas. Sabe o que eu vou ter? O custo por hora. Beleza? Só que não para por aí. Agora, beleza, Prado? Eu pego isso daí, divido e já sei quanto custa por hora. Por que é importante isso? A hora que eu for calcular a minha hora, eu vou somar ainda com o salário dos meus colaboradores, os benefícios que eu pago, tudo aquilo que eu gasto com os colaboradores, vou também dividir isso por 145. Agora eu vou ter todo o custo por hora. Agora eu já sei quanto custa o carro e quanto custa os colaboradores. Dividir tudo isso pelas 145 horas, agora eu já sei. Prado, a minha hora custa R$100. Show de bola. Agora é só a gente fazer a conta. Eu vou acrescentar impostos, vou acrescentar taxa de administração indireta. Para que serve a taxa de administração indireta? Numa empresa de serviço, por exemplo, para pagar água, luz, aluguel, contabilidade, cadastro do crédito, tudo aquilo que não vai lá no meu cliente, nós chamamos de taxa de administração indireta, ok? Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas, Prado, você falou que eram 8 despesas. Só que as outras são variáveis. As outras vão variar de acordo com o cliente que eu vou atender. Essa daí é fixa, tá? Então, eu lembro que lá na minha empresa nós atendemos um cliente que está a 176 quilômetros de distância da minha base. Quando nós vamos atender esse cliente, eu calculo quanto que vai dar de gasolina, para ir e voltar. Calculo também o segundo, anota aí, pedágio. Não tem como eu jogar o pedágio numa despesa fixa, porque tem cliente que eu vou atender a 1 quilômetro de distância da minha empresa e tem cliente que eu vou atender a 200 quilômetros de distância. Então, gasolina, anota aí, pedágio. Outra coisa, estacionamento, gasolina, pedágio, estacionamento. E outra coisa importante, lavagem. Algumas pessoas consideram a lavagem porque já tem um critério. Prado, meu carro só trabalha nessa rota, então nós já lavamos o carro todo sábado. Se você faz isso, então você inclui lá nas despesas fixas, a lavagem do carro. Prado, eu sempre sigo a mesma rota, então além da documentação, do seguro, da manutenção e da desvalorização, você acrescenta aí a lavagem. Prado, eu lavo o carro todo sábado, então são 4 lavagens por mês. A hora que eu somo isso e divido por 145 horas, eu tenho X valor de lavagem por hora. Aí você acrescenta lá na despesa. Mas se o seu carro varia muito, tem momentos que eu preciso lavar o carro 2 vezes por semana, Prado. E tem semana que eu quase não lavo. Aí você coloca isso numa despesa variável, ou seja, coloca isso numa despesa de algum cliente. Então, o que vai ser despesa variável? Vai ser pedágio, lavagem, estacionamento e abastecimento. Ou seja, eu vou fazer um serviço para um cliente,
A 2 quilômetros de distância, Prado, eu vou calcular 2 quilômetros, então são 4. Quanto que o meu carro faz com 1 litro de gasolina? Meu carro faz 10 quilômetros, então 1 litro de gasolina dá para ir e voltar e ainda sobra. Prado, eu vou atender o cliente a 200 quilômetros de distância. A gasolina vai ter um peso importante nesse orçamento, porque para ir e voltar são 400 quilômetros. Então, se meu carro faz 10 quilômetros com litro de gasolina, eu vou precisar de 20 litros de gasolina. Eu vou colocar isso lá na minha proposta. Vou acrescentar lá 20 litros de gasolina. Quanto que está a gasolina? Sei lá, nessa época que você está assistindo, custa quanto? 5, 6 reais, 7 reais, não sei. Então, se for 5 reais, se for 6 reais, então são 6 vezes 20. Nós estamos falando de 120 reais só de gasolina. Se tiver pedágio, então, se tiver estacionamento, aí vai embora. Então, eu lembro de um cliente que a gente atendia em São Paulo, na Avenida Paulista, que só de estacionamento eram 80 reais por dia. Aí tinha serviço que demoravam 10 dias, só de estacionamento eram 800 reais. Você imagina se eu não considero isso na minha proposta? Fora que para atender esse cliente a gente pagava pedágio, a gente saía do litoral de São Paulo e ia para a cidade de São Paulo. Para ir e voltar, são 45 reais de pedágio. Então, de pedágio custava 450 reais os 10 dias, mais 800 reais só de estacionamento. Só aí nós já estamos falando de 1.250 de estacionamento e pedágio, fora a gasolina. Você imagina isso? Entende? Então é importante que você tenha clareza para que o molho não fique mais caro que o peixe. Agora, Prado, tem alguns termos que você utilizou aí que eu não sei o que é sobre HH, BDI, despesa direta. Eu gravei uma aula 100% gratuita, te dando várias dicas de como entender melhor a precificação. Então, no primeiro link da descrição, essa aula está lá gratuita, clica antes que ela saia do ar, assiste aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Agora, se fez sentido para você, curte aí, dá um like e compartilha com aquela pessoa que você gosta muito, que você sabe que vai fazer sentido para essa pessoa. Seja você também um canal de bênção, compartilha aí, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e bora para cima!